Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho desse domingo, segundo o evangelista São Marcos, nos apresenta esse momento tão significativo para nós, em que trouxeram diante de nosso Senhor, o homem que era surdo, mudo. E Jesus então se aproximou dele, tocou nos seus sentidos, no seu ouvido, tocou na sua língua. Ele começou a ouvir, começou a falar. E queria, com um profundo sentimento de gratidão, anunciar a todos o milagre que ele havia recebido. Poderíamos desenvolver inúmeras reflexões nessa passagem do Evangelho. Nosso Senhor deixou cada um dos seus exemplos, sejam as suas palavras, sejam as suas atitudes, os seus gestos, tudo para nos ensinar. E os escritores da Escritura Sagrada, os hagiógrafos, quando escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, cada um segundo o seu conhecimento ou capacidade natural, mas escreveram somente aquilo que o Espírito Santo os inspirava a escrever. E cada um desses gestos, a delicadeza, o cuidado de nosso Senhor, e segundo nosso Senhor julgando cada uma das circunstâncias, em diversos momentos Jesus curou apenas com a sua palavra, apenas deu uma ordem. Hoje Jesus quis tocar nesse enfermo, e nosso Senhor foi assim nos ensinando o cuidado, esse olhar individual que o Senhor tem para cada um de nós. E vai julgando a cada momento a graça que cada um precisa receber em cada circunstância de sua vida. A igreja tem essa grande missão de anunciar a palavra de Deus, de alimentar o nosso coração, a nossa alma com a palavra de Deus. Tem essa grande missão de formar a nossa consciência, de tocar a nossa consciência para que nós possamos dar essa resposta ao Senhor. Não é o tanto de graças que nós recebemos que sozinho nos santifica. A obra da santificação é obra mais de Deus do que nossa. Obviamente que sim, é uma verdade de fé. Mas muitos que talvez receberam muitas graças e não corresponderam a esses dons, a essas graças, se perderam. Ao voltarmos o nosso olhar para o grupo dos 12 apóstolos, Jesus escolheu a dedo cada um deles. E sabemos da traição de Judas. Foi agraciado por nosso Senhor, foi escolhido por nosso Senhor, foi instruído por nosso Senhor, fez parte do grupo dos 12 apóstolos e não foi fiel à sua vocação, a esse chamado. Não correspondeu à graça de Deus. Ouvimos o apóstolo São Paulo nos dizer hoje que ele nem podia ser considerado um apóstolo, pois ele foi em algum momento perseguidor de nosso Senhor, perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja de Deus, como ele diz. Mas, nas últimas frases do Evangelho, pela graça de Deus, as últimas frases da epístola de hoje, pela graça de Deus sou o que sou, porque a graça de Deus não ficou vazia, não ficou sem resposta, não ficou em vão em mim. Nosso Senhor concede a todos, sem nenhuma exceção, a graça suficiente e necessária para a sua salvação. Mas nosso Senhor respeita esse dom precioso que Ele nos concedeu, que é a nossa vontade livre, a nossa liberdade. E a liberdade que o Senhor nos concedeu para nós escolhermos o bem, entre um bem e outro bem. A liberdade que o Senhor nos concedeu para nós respondermos ao seu chamado. Eu gosto sempre de citar ao falar sobre isso, o exemplo da Virgem Maria, preparada, imaculada, preparada para ser a mãe do Filho de Deus, mas ainda assim o Senhor esperou dela o seu consentimento livre.
O anjo veio anunciar que ela foi a escolhida, que ela foi agraciada, era cheia de graça. Mas Nossa Senhora precisava dizer o seu sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí São Lucas vai dizer, e o verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. A graça maior, obviamente, a escolha de Deus. Deus Nosso Senhor a preparou, a enriqueceu de dons de graça, a preservou do pecado original. Mas na parte que lhe competia enquanto ser humano é dizer o seu sim, aceitar esses dons de Deus. E o quanto nós, ou como nós fazemos o uso da nossa vontade livre, que nos torna também merecedores de mais graças de Deus, por misericórdia de Deus sempre, porque por nós mesmos nunca somos merecedores, mas a graça é esse dom gratuito de Deus. Nós correspondemos e abrimos o nosso coração a mais graças, e precisamos corresponder como que dando liberdade, podemos dizer assim, para que Deus haja em nós. E é preciso nós sempre termos o nosso coração disposto a isso. E pedimos ao nosso Senhor que possa curar também o nosso coração. Para que nós ouçamos de bom grado a palavra de Deus, os conselhos que Deus nosso Senhor proporciona para nós. Para que consigamos ver com clareza, a voz de Deus, o chamado de Deus em nossas vidas. Para que possamos perceber também os sinais de Deus em nossa vida, os exemplos que nós vemos no nosso próximo. Para que tudo seja uma ocasião, um meio, para nós nos aproximarmos mais ainda do Senhor. É preciso nós também abrirmos a nossa boca para nós pedirmos a Deus as graças. Nosso Senhor mesmo disse e nos convidou, nos ensinou a isso. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Muitas graças nos concede sem que nós peçamos. Mas muitas graças só nos concede se nós pedirmos. E ouvimos nosso Senhor também no Evangelho dizer, ainda não receberam, porque não pediram, não souberam pedir. E essa cura física desse jovem traz esse sentido espiritual para nós, essa cura espiritual em nossos corações, em nossas vidas. O sacramento do batismo é um grande meio de evangelização. E uma das partes da cerimônia do batismo é exatamente essa cena do evangelho de hoje. O padre toca os ouvidos da criança para que tenha os seus sentidos, ouvidos abertos, a palavra de Deus. Toca o nariz, as narinas, para que aprecie, saiba apreciar o bom odor das virtudes. E repete exatamente essas palavras do evangelho. Éfeta. Para que a criança tenha os seus sentidos abertos para as coisas de Deus. Naquele momento do batismo, recebendo a graça de Deus, inserindo-se na igreja, recebendo as virtudes da fé, da esperança, da caridade, os dons do Espírito Santo. Mas a partir do momento que começar a ter conhecimento das coisas, atingindo o uso da razão, tendo que fazer as suas escolhas, que receba de bom coração os conselhos, ensinamentos, a educação familiar, a palavra de Deus. E o sacramento do batismo traz, além, seja propriamente do sacramento, traz todo esse ensinamento para nós. E esse significado tão importante é o sacramento da iniciação cristã, o primeiro deles. E algo que é muito importante ao nos aproximarmos de nosso Senhor, a verdade no nosso coração. Reconhecermos, quando nós falamos que precisamos reconhecer diante de nosso Senhor, a nossa condição de pecador, que não somos merecedores propriamente dos dons de Deus, é nos aproximarmos de nosso Senhor com a verdade no coração, para assim abrirmos o nosso coração a Ele. Hoje, dia 24, é o dia de São Bartolomeu, apóstolo. Não temos muitos dados históricos depois da vida evangelizadora de São Bartolomeu, que é o mesmo Natanael, que a Bíblia fala. Mas um fato muito interessante foi o primeiro contato, de Bartolomeu, de Natanael, com Jesus. E esse primeiro contato foi através de um outro,
que foi São Filipe, apóstolo. São Filipe conheceu, né, Jesus e ficou tão empolgado, né, tão emocionado e tão empolgado, e que ele tinha um grande amigo, que era esse Natanael, que é o mesmo Bartolomeu que hoje nós celebramos. E falou com ele: encontrei Jesus. Aquele que as escrituras anunciavam, as profecias anunciavam, é Jesus de Nazaré. Seu amigo não fez muito caso daquilo, né? Estava sentado embaixo de uma árvore, à sombra de uma figueira, e disse para ele: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Certamente a fama não devia ser muito boa, né? A dizia pequena lá, escondida, irrisória. E de fato, na história bíblica, não tinha nada de importante em Nazaré, acontecido nada de importante em Nazaré até então, né? E ele disse, né, para o seu amigo: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? São Filipe não tinha muito argumento, falou assim: então vem e vê, né? Então, não tem muito argumento para falar para você, mas vamos lá conhecer Jesus. E quando ele estava se aproximando, né, Jesus apontou, sem que nunca ele tivesse visto, Jesus apontou para ele e disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Ficou assim assustado, né? Nunca vi esse homem. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Ele se aproximou e falou assim: mas o senhor me conhece da onde? Da onde o senhor me conhece? Aí Jesus falou com ele: antes que Filipe te chamasse, quando você estava lá sentado debaixo da figueira, eu te vi. Ele ficou impressionado, né, com o conhecimento de nosso Senhor, sabendo aonde aconteceu o encontro de São Filipe com ele, onde ele estava, embaixo de qual árvore ele estava, e tocado pela graça de Deus também naquele momento, mais do que por aquele momento em si, mas a graça de Deus que tocou o seu coração. E ele já cai de joelhos e faz um ato de fé: tu és o rei de Israel. E Jesus disse, né, porque te disse que te vi debaixo da figueira, acreditou, e verás ainda coisas maiores, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se aproximou de nosso Senhor, inicialmente, né, sem dar muito crédito à palavra do seu amigo, ao convite do seu amigo, mas se aproximou de nosso Senhor, e naquele momento em que nosso Senhor lhe falou, correspondeu àquela graça tão importante, aquele momento único na sua vida. Vai fazer parte do grupo dos 12 apóstolos, vai depois dar o testemunho como mártir da fé católica. E aqui, um outro ensinamento para nós. Graças a Deus, né, muitas pessoas têm nos procurado os sacerdotes, num caminho ou de regresso à fé católica, ou deixando, né, ou seja, as heresias, e ingressando na fé católica. Eu tenho falado isso nas reuniões das associações religiosas, constantemente, ou seja, né, pessoas têm nos procurado. Mas o primeiro contato não é conosco, não é com os sacerdotes. Chegam a nós, que é o caminho natural para receber a instrução da igreja, a devida instrução, mas chegam a nós através de um fiel leigo, um companheiro de trabalho, uma pessoa próxima à sua casa, alguém que em algum momento foi um instrumento de Deus para encontrar-se com essa pessoa. E chegam, depois é o caminho natural, vão chegar à igreja, ter esse encontro com o sacerdote, mas o primeiro contato com a fé, o primeiro convite, nem é muitas vezes o nosso convite. Não estiveram aqui a primeira vez para ouvir a palavra de Deus. Primeiro foi o contato com um fiel leigo. E foi o instrumento de Deus para essa primeira evangelização. Ou o exemplo que testemunhou, algum gesto de bondade que recebeu, ou um convite que recebeu. Daí a nossa grande missão evangelizadora. A nossa grande missão de viver, testemunhar o Evangelho e sermos anunciadores da palavra de Deus. Sem muitas vezes queremos dar discurso de moral no próximo, não. Mas um convite, uma palavra, um testemunho. E às vezes o primeiro convite talvez nem seja muito bem aceito, como Filipe falou com Natanael.
tão empolgado sobre Jesus, disse: mas de Nazaré, né, não tem nada que preste. Mas ainda assim ele insistiu o convite: vem ver de perto, vem experimentar de perto. Aquele versículo do Salmo que diz: provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Como é bom nós servirmos a Deus, como é bom nós vivermos a nossa fé católica, como isso é importante, é necessário, é essencial para a minha vida. E se é bom para nós, é bom para o nosso irmão. E se nós precisamos, é essencial para nós, é também para o nosso próximo. E essa missão evangelizadora recebemos todos no dia do nosso santo batismo. Essa missão de anunciar, de evangelizar, essa missão de mostrar a bondade desse Deus, que quer atrair todos para si, para que haja um só rebanho, para que haja um só pastor. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós nesta Santa Missa, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, do grande São Miguel Arcanjo. Quantos estão aí rezando, preparando-se para a festa de São Miguel, fazendo a quaresma de São Miguel, de oração, de sacrifício, suplicando a intercessão, a proteção do grande Arcanjo São Miguel. A graça da nossa fidelidade, da nossa disposição nessa luta contra o mal, nessa luta contra o demônio. A nossa disposição em defender, professar a nossa santa fé católica. E a nossa grande missão, que nós vivamos a nossa grande missão evangelizadora. Mais do que pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho de vida. E guardarmos esse grande ensinamento que a igreja hoje nos traz nas palavras do apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Pela graça de Deus, sou o que sou. Porque a graça de Deus não ficou vazia, não ficou sem resposta em mim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos todos de pé, juntos, cantemos a nossa profissão de fé.